O que eu irei falar aqui hoje não é uma regra e nem serve exatamente para todo mundo. Não é serve sim um pouco. No entanto, essa semi-maiêutica, vamos dizer assim, que com base em padrões de comportamento, como sempre, vai fazer muitos enxergarem e entenderem o que eu quero dizer. Começo pela lógica básica. Criança não faz coisa errada. A criança, nasce pura, o adulto que corrompe a criança. Imagine que esse mundo é tipo um filtro, uma espécie de guarda-roupa que só distribui fantasias iguais. E quando uma criança passa por esse guarda-roupa, por esse mundão podre, a criança já cresce só pensando em 3 padrões: dinheiro, sexo e bens materiais. É sempre a mesma coisa, são sempre a mesma base. Pode reparar. As atividades, brincadeiras, lazer, distração, diversão, entretenimento, recreio, hobby. A ocupação de uma criança é completamente diferente de a de um adulto. Aí, quando se cresce, todo mundo já sabe o que acontece. Tem certas pessoas nesse reino que só dá pra conviver com elas até uns 13 a 14 anos de idade, mais ou menos. Se observar, depois dessa faixa etária de idade, fica tudo corrompido, a grande maioria. Como eu falo, né, aquela pessoa que adora uma boa, entre aspas, né, boa podridão. Só que isso tem efeito colateral. Pego várias vertentes na filosofia, Bíblia, psicologia, até judaico. Posso dizer que na filosofia diz que o vício em prazeres transforma a vida num barril furado e nunca se enche, vazio e insaciável. Nos apócrifos diz que a promiscuidade traz corrupção da carne e faz a alma ficar pesada, presa. Na psicologia, em estudos sobre dopamina e compulsão, diz que leva a dessensibilização emocional, ansiedade, depressão e fragmentação da identidade. No judaísmo diz que a luxúria é obra do Yetzer Hara, não sei se é assim que fala, que é a inclinação má, que gera Tumá, impureza, face da Torá e cega a mente. A Bíblia diz que a pessoa é entregue às próprias paixões, mente reprovada, coração endurecido, destruição. Resultado final, uma prisão invisível, mais vazio, mais mente quebrada, mais afastamento espiritual, mais endurecimento. Com isso, dá pra colocar que a maioria dos adultos trocam pureza por maldição. Se for analisar a atividade de um adulto ou adolescente, na maioria esmagadora das vezes, só inclui besterol e coisas listas. Só que essa busca por esses 3 pilares, como eu falo, né, o dinheiro, o sexo e bens materiais, isso tá levando todo mundo à loucura. O povão médio base pensa que a vida é só isso. E ainda acham que essa é a vida verdadeira delas. Você sacrifica a sua saúde pra deixar um engravatadinho mais rico, e ainda chama isso aqui, né, é a minha vida real. Muitos vivem no trabalho e só visitam a casa no final do dia. Essa é a realidade. Normal é passar 5 dias da semana sendo escravizado para poder garantir o fim de semana com seu cônjuge e muito seguro um relacionamento com dinheiro. Entope a rotina, o dia a dia com tarefa, é treino, é festa, enfim, é aquela zona. O espiritual, Deus, fica de lado. Eu sei que nem todos têm condições de sustento igual, mas eu estou dizendo em quesito assim, entupir de tarefas. E o que é importante mesmo, o lado espiritual, ninguém liga. Sério. Com um bom grau de certeza, como eu falo, eu creio que no céu não vai ter esse sistema de dinheiro que tem aqui. Ou então, se existe algo, vai ter suas diferenças com certas variações. Porque esse nosso sistema, ele bonifica as pessoas por egoísmo. Ele bonifica por acúmulo, por subir em cima dos outros, por enganar, manipular e correr atrás do vento. Aqui, quanto mais frio você é, mais o mundo te chama de inteligente. Quanto mais pisa nos outros, mais falam que você é esperto. E no fim, a régua do sucesso é sempre a mesma. Quanto você tem no bolso, no corpo e na garagem. Só que o céu não mede nada disso, pelo menos até onde se entende, né? Eu acredito que no céu, a moeda lá vai ser outra. Aquele que hoje passa despercebido aqui, lá vai brilhar. E o que hoje ostenta aqui, lá não passa nem da porta. Leia a história do rico e Lázaro, por exemplo, é bem isso. Esse mundo ensina que a vida é acumular, competir, se comparar. Mas a lógica do alto é o contrário. É doar, partilhar, ser inteiro. Por isso, o sistema daqui, desse reino, é falido. Desde a raiz, ele te paga por destruir sua própria alma. E aí entra a real. Quem só cresce por esse sistema, na verdade, está encolhendo por dentro. Eu não estou dizendo que temos que ser descompromissados como uma criança. Tá bom que se for assim também não é tão... Entretanto, eu vou ser bem breve e realista. A criança é pura, sabe por quê? Porque ela não está no mundo. Quando você cresce, ela não pensa nas coisas desse mundo. A criança quer saber de brincar, ser feliz, não quer saber de namoro, de ficar competindo, de ficar se achando melhor que o outro na rede social. Quando você cresce nesse mundo enxertado, regado a gasolina e o materialismo, na fase adulta, às vezes na transição pra fase adolescente mesmo, já começa. Tudo é troféu, é dinheiro, quantas pessoas você já pegou, quanto você já conquistou, se tem casa, se tem carro. Só que ninguém reparou que a forma como esse sistema defeituoso se perpetuou, ele deixou um efeito colateral pesadérrimo nas pessoas. Se todos tivessem as mesmas atividades de criança ou se mantesse o mais puro possível, o mundo não seria podre desse jeito.
Por isso, eu creio que no reino celestial vai ser tudo puro, zerado, como que a nossa versão criança zerinha, só que com alguns upgrades. Eu acredito que no reino dos céus a alma será tipo algo similar. Vai ter a pureza de uma criança, com a sabedoria e inteligência desbloqueada 100%, com um corpo do Superman ou Supergirl, porque tem anjos e anjos, sem pecado, intenções malignas, com traços bons e corretos. Agora, compara o reino dos céus com esse vômito aqui terreno, que muitos chamam de planeta Terra. Olha só a ironia. O que chamam de crescer, nada mais é do que se deformar. Você não cresce, você vai sendo moldado por esse guarda-roupa sujo, enfiado em fantasias que não escolheu. Como diz uma frase, muitas crianças quebradas vivendo em corpos crescidos, mimicando uma vida adulta. E o pior, muitos aceitam sorrindo, como se fosse a tal vida adulta responsável. Crescer do jeito que esse mundo ensina mata você por dentro. Essa é a realidade nua e crua. Grande maioria... Eita. Misericórdia. Grande maioria das pessoas de idade próxima à minha que acompanhava, em torno de uns 90% mais ou menos, acabaram nesse nojo, nesse treco grotesco. Só sabe falar de besterol, podridão, droga, bebida, festa, materialismo e outras porcarias mais. Só que isso mata a pureza. Na hora perde o interesse uma pessoa dessa. Na hora você perde o interesse numa pessoa dessa. É porque isso mata a pureza, mata a inocência, mata a capacidade de contemplar algo simples sem querer possuir ou vender. E quando essa pureza morre, o espiritual vai junto, pode ter certeza. Efeito colateral, automático, um tá linkado no outro. É como se o mundo fosse um grande cemitério de almas vivas, cada um caminhando, rindo, trabalhando, mas já sem brilho. Você acha mesmo que Deus quer isso pra gente? Que é isso que a gente vai fazer no céu? É só isso, não tem outra coisa, é só isso. Pensa um pouco, pelo amor. Você olha e percebe aqui, a maioria já se entregou, virou marionete desses três deuses fajutos, dinheiro, sexo e bens, e chamam isso de maturidade. Hoje em dia, se existisse a Rapunzel da vida real, pode ter certeza, ela ia se enforcar com o próprio cabelo de tanto esperar o príncipe encantado. Porque o príncipe encantado ia estar com outras Kenga, né? Ou pior até. A verdade, crescer nesse mundo não é sinônimo de maturidade, pelo menos não pra mim, na minha visão, minha percepção e meu ponto de vista. Crescer nesse mundo é escravidão de luxo. E quem não questiona só vai repetindo o ciclo, até se tornar aquilo que um dia jurou que nunca seria. Por isso que eu digo, a única forma de crescer de verdade não é virar adulto do mundo. É manter a pureza de uma criança, mas com a sabedoria de alguém que enxerga ali na superfície, a sabedoria de um adulto, mas a inocência de uma criança. O máximo que dá, né? Porque eu sei que nesse mundo dificilmente você vai conseguir manter inocente por muito tempo, nesse lugar podre e nojento. Crescer na essência deveria ser desbloquear a consciência e se aproximar da pureza do céu, não correr atrás de ilusões descartáveis. Nuvem, só existem dois tipos de crescimento. O do mundo, que mata, e o do alto, que liberta. Ah, e outra coisa, uma reflexão final, um extra que eu quis deixar aqui. Sabia ou saiba que a forma como alguém brinca, como ela joga, diz muito mais sobre a pessoa do que parece? Eu achei interessante refletir sobre o assunto e escrever um pouco sobre isso, já que eu, por exemplo, costumo jogar videogame. E chega até a ser engraçado como a forma que alguém brinca entrega muito mais do que ela mesma percebe. Eu já analisei isso. Você não precisa esperar a vida dar a prova final. Já tá tudo lá. Na hora que uma pessoa X joga, inventa uma regra, ou até mesmo como escolhe um nickname, por incrível que pareça. Pensa comigo, aquela criança que rouba no parquinho, que trapaceia no esconde-esconde só pra ganhar amanhã, pode muito bem ser o mesmo tipo de pessoa que enfia uma faca nas costas do rei. Não porque o jogo em si importe, mas porque a essência dela já transbordava na brincadeira. É que ninguém se esconde quando tá jogando. Se até na hora de escolher um apelido você chuta qualquer coisa sem pensar ou trata como se fosse só mais uma besteira, isso já diz muito sobre como você encara as escolhas reais. Agora, se você leva até a brincadeira a sério, como se fosse parte do tabuleiro maior, aí já mostra que entende a lógica. Cada detalhe é reflexo, cada brincadeira, cada jogada é um treinamento. No fundo, brincar é só um campo de teste. Nem todo mundo enxerga assim. Mas a forma como você age quando não vale nada é justamente quando mais vale. Quem trapaceia quando não tem consequência? O que não faria quando o prêmio for sangue, coroa ou vida real? Brincadeira não é só brincadeira, pelo menos não no meu ponto de vista. Na maioria das vezes pode ser um trailer do que a pessoa vai ser no jogo principal da vida.